9h01. Olá, bom dia. Terça-feira, 29 de novembro de 2022. Está começando Elas na Pan, das manhãs, Café com Pan da Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e você já sabe, este é o programa feito para você, mulher moderna e inteligente, que sabe usar a informação de qualidade a seu favor. Toda terça-feira, às 9h, a gente tem um encontro marcado aqui na 99.5 FM. Quer participar, dar sua opinião, sugerir uma pauta, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí. 971482932. 971482932. Estou esperando você me mandar perguntas e participar do programa. Hoje eu tenho novamente a companhia luxuosa da minha colega Karina Piscinato, aqui da Jovem Pan News. Bom dia, Karina. Obrigada aí por estar aqui do meu lado, me mantendo alerta e feliz. Bom dia, Cris. Estou um pouco ressabiada com o programa de hoje, eu confesso. Eu estou com essas duas feras ao meu lado direito, um pouco preocupada com o julgamento sobre essa tal compulsão, mas vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Fica comigo, você ouvinte, que hoje tem muita coisa bacana pra gente conversar. Solta a vinheta, Bruno. Elas na Pan. Bom, muitas empresas liberam amanhã, graças a Deus, dia 30 de novembro, a primeira parcela do 13º salário. E a pergunta que não quer calar é, você vai gastar ou vai investir esse dinheiro? Eu sei que a vontade é sair por aí olhando vitrine, tem umas maravilhosas, né, que já estão prontas aí pela cidade, comprando tudo que a gente vê pela frente. Mas é preciso sangue frio e o uso da lógica para não fazer besteira e usar o dinheiro extra com sabedoria e parcimônia. Por isso, Elas na Pan convidou o professor Ricardo de Souza, que vai nos dar uma aula hoje aqui sobre o que fazer com esse 13º, ou até mesmo com aquele dinheiro extra que chegou de repente para a nossa alegria, né? O professor Ricardo é mestre e doutorando em administração pela Unicamp, tem MBA em finanças e controladoria e é autor, gente, de 3 livros: Diálogo de Valor, O Dinheiro é Familiar e Empreendedorismo de Valor. Bom dia, Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cris, bom dia, Karina, bom dia, Cris. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, também com todos os ouvintes e ouvintes, para poder falar um pouquinho sobre educação financeira. E é um tema que você domina bastante. Depois você vai me contar como é que surgiu essa história de estudar, né, educação financeira, porque é uma coisa que a gente precisa disseminar muito ainda pelo país aí, né, Ricardo? Perfeito. A gente trouxe também a nossa querida psicóloga, a doutora Cristiane Zulini, né, para falar sobre compulsão por compras, né, já que esse é um apelo, o apelo pelo consumo neste momento do ano é muito forte. A Cris vai falar sobre compulsão por compras e mais uma outra coisa, sobre a nossa relação com o dinheiro. Cris, bom dia por aceitar nosso convite, bem-vinda. Bom dia, Cris, obrigada do convite novamente, bom dia aos ouvintes, Karina e... Ai, deu branco. Ricardo. Desculpa, Ricardo ao nosso lado. Professor Ricardo. Bom, vamos começar esse bate-papo, porque hoje, olha, eu nem separei áudio pra gente ouvir aqui. Hoje a conversa é papo reto sobre dinheiro. Quem é que não quer saber, né? Sobre como trabalhar com dinheiro. Eu já vou direto no Ricardo, viu, Cris? Uhum. O Ricardo, amanhã a gente recebe essa primeira parcela do 13º, pelo menos uma parte aí dos trabalhadores, né? E a pergunta que não quer calar é: o que fazer com este dinheiro, professor Ricardo? Perfeito. Essa é a pergunta do momento, né? Tá todo mundo esperando, pelo menos, a chegada aí do 13º. E é um momento até de alegria, né? Muita gente espera por esse momento. Só que a gente acabou de sair de um período de promoção. A gente está acabando de sair de um momento de promoção, Black Friday e tantas outras promoções. E essas promoções ainda elas vão estar na vitrine quando o 13º cair na conta de muita gente. Então é muito importante, a primeira coisa, ter cuidado. Então, pessoal que está me ouvindo, vamos lá. Calma na hora que o dinheiro cair na sua conta. E antes desse dinheiro cair na sua conta, já saiba o que fazer com ele. Sempre que o dinheiro está na mão solto, ele voa. E você que está me ouvindo sabe bem disso, né? Se o dinheiro estiver fácil na conta, ele some. Então é muito importante pensar o que fazer. Mas vamos lá. Cada pessoa tem uma realidade. Então é importante entender qual é a sua. Se você é uma pessoa que tem dívidas, é importante que primeiro você se preocupe com as dívidas. Porque elas que estão aí atormentando um pouquinho a sua mente,
atormentando seu financeiro, e a gente vai poder fazer essa dobradinha com a Cris aqui, falando como isso afeta a mentalidade, né, e o pensamento de cada uma das pessoas. Olha, eu vou levantar a mão aqui, professor. Claro. Você está dando um exemplo interessante. Amanhã eu vou receber uma parcela do meu Perfeito. 13º. Você sabe o que eu vou fazer hoje? Vou lá na prefeitura aproveitar o refis, pagar meu Boa. IPTU atrasado. Boa, Não é? boa, perfeito. Primeira coisa. Esse é o pensamento, porque o 13º, ele serve para reorganizar também a vida financeira. Então, ele já deveria ser, obviamente, diluído ao longo dos meses que você vai recebendo. Mas, por lei, ele está no finalzinho ali do ano. Mas ele deve ser utilizado para reorganizar a vida financeira. Se a pessoa já tem uma vida financeira sem dívidas, ok. Passo 1 completo. O passo 2 é fazer uma reserva de emergência. Vamos poder explorar um pouquinho mais sobre isso ao longo do programa. Mas a reserva de emergência, ela é fundamental. Por quê? Porque se acontecer algum problema, algum imprevisto, ela não vai ficar com questões financeiras abaladas e voltar por uma dívida. Então, o passo 1 é pensar no endividamento, o passo 2 é pensar numa reserva de emergência e o passo 3 é pensar em investir em você. Seja em um processo de um curso para melhorar justamente, porque eu sei que muita gente que nos ouve são empreendedoras, né? Então, seja num processo de melhorar um pouquinho a atuação, investir no negócio, ou mesmo fazer um investimento pensando no patrimônio, tá? Então, esses são os 3 passos importantíssimos. Obviamente que você pode pegar um pedaço desse salário, 13º, e utilizar para o seu começo do ano ser melhor, tá? Então, é muito importante que você pense dessa forma. Você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro. É você quem rala, é você quem dá, né, tudo de si para conseguir ganhar esse dinheiro. Então é importante também que você possa pensar e refletir em como gastar. E é um negócio meio recorrente, né? Dezembro vem aquele dinheirinho extra, aquele apelo para o consumo, a gente acaba esquecendo de janeiro. Todos aqueles impostos, a fatura do cartão de crédito, tudo que vem numa avalanche no mês de janeiro. Então é bom lembrar, as pessoas meio que esquecem disso, né? Todo ano, não é isso? Na realidade, elas se iludem um pouquinho com o dinheiro, né? O dinheiro chega como se elas falassem assim, nossa, eu ganhei um bônus para isso. E o 13º não é bônus nenhum. É uma questão, obviamente, trabalhista e ela faz parte de um processo como um todo. E ela precisa ser utilizada, essa questão, para você reorganizar a vida financeira. Como a gente citou, é necessário que você comece o ano já bem. Eu sempre brinco nas minhas palestras e cursos que quando uma pessoa ela enrola o final do ano e daí ela fala assim, não, eu vou pra praia com esse 13º, eu vou viajar com esse 13º, e eu brincava um pouquinho com a Cris aqui antes da gente poder entrar no ar, que a pessoa fala assim, eu mereço, eu vou porque eu trabalhei o ano inteiro, eu mereço, e daí ela já começa o ano todo enrolado novamente. Porque daí ela vai ter as contas para pagar, ela vai ter as contas que aparecem no começo do ano, e daí às vezes ela começa a falar assim, nossa, mas tem alguém com olho gordo no meu ano, porque nunca dá certo. Mas na realidade o que está faltando é só uma reorganização. Cris, você é uma profissional liberal. Você não é uma Eu ia falar disso funcionária. agora. Até vamos estender a conversa Claro. para a Cris aqui também como uma consumidora, como qualquer, né? Como é que essa relação sua como profissional liberal com o dinheiro nessa época do ano? Você faz uma reserva? Como é que você trabalha com dinheiro? Então, Cris, eu ia falar, eu tô me sentindo excluída nesse grupo, porque eu não tenho 13º. Se eu trabalho, eu ganho, se não trabalho, eu não ganho. Então, qual que é o correto de um profissional autônomo, né, Cris? No decorrer do ano, ir fazendo a poupancinha, vai guardando, nem que sobre R$100 na conta, já manda para esse, porque a gente para também de trabalhar. Fica quase 20 dias sem trabalhar. Então, como eu vou pagar contas sem esse dinheiro entrar? Então, o certo é fazer uma poupancinha durante o ano, né, professor? Para poder, assim, não te dar esse desespero em janeiro, por exemplo, entendeu? E o que ele falou, o professor falou sobre essa coisa de o eu mereço, tem muito a ver com compulsão, Cris. Posso entrar no assunto já? Pode entrar sim. Essa coisa do eu mereço, né? O que é a compulsão? Vou falar de geral. Compulsão é um vazio que todo mundo carrega internamente. Cris, mas o que é esse vazio? Vou dar alguns exemplos na prática. Por exemplo, assim, nossa, meu dia foi péssimo hoje. Briguei com a minha esposa, briguei com o meu chefe. Eu mereço
tomar uma cerveja hoje. Uma compensação. São compensações. E todos temos, tá? Cada um no seu âmbito, mas nós temos. Em graus diferentes. Graus e âmbitos diferentes. Por exemplo, compra é uma compulsão gravíssima, entendeu? Mas bebida, comida, existe sexo, né? que é compulsão. Atividade física virou um problema de compulsão também. Eu vejo assim, Cris, a compulsão, tudo que é demais está no âmbito das compulsões, entendeu? Comprar demais, beber demais, usar droga, tudo é compulsão. E é para suprir essa dor interna, que todos temos uma dor interna. E não vai resolver, Cris. Porque acho que libera algum hormôniozinho lá, né? Onde eu fui fazer uma comprinha. Sabe? Uma comprinha para fim de ano. Aquela coisa, preciso de uma roupinha pro Natal, preciso de um sapatinho pro Natal. O que eu perdi? Karina tá de volta. Nossa, a Cris já entrou na questão da compulsão aqui. Gente, foi um prazer participar do programa. A Karina hoje se propôs a vir aqui como alguém que compra e depois pensa, é isso? Você tem não, remorso, nunca penso. Karina? Imagina, não sei nem o que significa essa palavra, boba. Seu nome tá no SPC, Karina? Imagina, sua louca. Gente, eu vou dar um exemplo. A Cris chegou hoje com uma blusa turquesa maravilhosa. Ai, de onde cai? Da loja da minha irmã, Tiene, beijo, te amamos. Tirei uma foto e falei, Ti, Miguxa, eu quero uma blusa dessa. Ai, tem 8 cores, porque quero todas. Ela quer todas as cores. O preço tá ótimo. Não, daí a Cris do meu lado esquerdo, gente, é jornalista. A Cris do meu lado direito fez cara de Susto. Já passou o cartão pra você. Falou, o Ricardo, então, falou assim, meu Deus, menina desequilibrada, precisa da minha ajuda. A gente vai com, às vezes até a gente sente, agora sentir remorso toda vez também não dá, né, Cris? Não. Porque também a gente também merece dar um presente, não é? Pensa, você tá aquela coisa, eu mereço hoje um docinho ou uma comprinha. Entendeu? Porque eu atingi uma meta minha no trabalho. Hoje eu mereço, entendeu? Um agrado. Aí você vai, você se dá esse momento de prazer ilusório, porque não vai resolver o problema. Você dá. E depois você entrar com a culpa, isso vai virar uma emoção, vai turbinando as suas emoções internas. Então bagunçamos tudo daí. Já comprou? Então bora pagar, entendeu? Vai ter que pagar, sim. Mas assim, e muitas pessoas que você disse, Cris, têm o remorso. E aí fica muito mal. Além dela ter tido a compulsão, bate o remorso. Tem umas que não estão nem. Comprei e tá tudo ok, entendeu? Mas tem gente que bate o remorso. Sim. A Cá já levantou a mão, não tem remorso. Não, eu só não posso falar. Deixa eu falar um negócio que você falou da oca. O vazio interno. Ai, que palavra bonita. Ai, eu devo ser oca, ó. Faz voz de oco, ó. Ai, não aguento. Ô, Ricardo, uma pergunta para fazer aqui. Eu já ouvi gente da área financeira dizer o seguinte: receba o dinheiro, tire uma parte para guardar e depois pague as suas contas. A gente sempre pensa que é o contrário, né? Vou pagar todas as minhas contas, o que sobrar eu guardo. O que é melhor fazer? Perfeito. Cada pessoa tem uma realidade, eu gosto bem de trazer isso. Eu não costumo encaixar o pessoal dentro de caixinhas, né? Isso é uma questão que é meio complicada, porque às vezes eu posso ouvir a realidade de alguém e tentar espelhar na minha o que não vai ser. Mas é muito importante fazer esse processo de pensar primeiro antes de agir. Quando um educador financeiro ou quando alguém relacionado a finanças fala que a gente precisa receber primeiro, nos pagar ou pensar em guardar primeiro, o que ele está tentando é falar assim, primeiro pensa na meta. Não esquece da meta, porque senão o dinheiro vai cair na sua mão e você vai gastar para tudo e não vai se lembrar da meta. Eu falaria de um modo diferente. A mesma coisa, só que um modo diferente. Eu falo que a gente precisa pensar antes de receber o dinheiro. Porque se a gente recebe o dinheiro, depois a nossa mente ela já começa a ficar um pouquinho vislumbrada, né? A Cris vai poder até falar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho vislumbrada e a gente acaba errando nas nossas decisões. Então, eu preciso pensar, o dinheiro caiu na minha mão, quais são as minhas contas? Né? É importante que a gente tenha, assim, compras. A gente falava aqui da questão do eu mereço. É importante que a gente tenha lazer. E eu bato muito nessa tecla, porque o lazer, ele faz parte da nossa vida. As compras de roupa, faz parte da nossa vida. Tem coisa mais gostosa que comprar uma roupa que você fala assim,
essa roupa eu queria. E às vezes até a imagem, né, Ricardo? Hoje a Sim. gente vive em sociedade, você tem um dress code, né? Perfeito. Você precisa estar se apresentando no trabalho ou socialmente. Não quer dizer que você precisa estar com as roupas caras, mas você precisa estar devidamente trajado. Então faz parte também, né, do investimento que você faz em você, né? Roupa, enfim, tudo aquilo que compõe, que transmite a mensagem de quem você é, né? Sim, um cuidado com a beleza. É. A pessoa precisa se O sentir asseio, bem. é. Asseio, ela precisa se sentir bem. O que ela não pode é comprometer a vida financeira com essa palavrinha eu mereço. Que daí é um vilão, né? É um auto-engano, é uma autossabotagem. Então ela precisa pensar antes de receber os recursos e ela precisa sim pensar no futuro. A vida ela não vai terminar hoje. Tá? Então é importante que ela gaste, que ela consuma, mas que ela não comprometa o futuro. Ah, eu mereço gastar? Merece, mas também merece ter uma vida organizada e ser feliz financeiramente. Então essas duas palavrinhas, essas duas colocações, pelo menos da expressão eu mereço, precisam ser utilizadas. Eu preciso usar hoje, mas eu também preciso ter um amanhã feliz. Você falou de metas, Ricardo. A meta facilita e motiva a gente a economizar. Eu, por exemplo, estou de olho num carro. O meu carro já está dobrando o Cabo da Boa Esperança. Então, eu preciso comprar um carro. Estou de olho nesse carro, mas eu não quero me endividar. Eu peguei uma certa aversão a prestações, Perfeito. sabe? E preocupação mesmo, porque a pandemia foi um fato que me pegou de forma desprevenida. Eu não tenho a cultura do guardar dinheiro, não fui educada dessa forma, e eu preciso me reprogramar para isso, porque a pandemia foi uma coisa que apareceu do nada pra gente, me pegou desprevenida, como a muitas pessoas, e eu acabei pegando um certo trauma de ter dívida para pagar, né? Então, ou tem o dinheiro e compra, ou não faz a dívida, né? O que você tem a dizer sobre isso? Ter essa meta, guardar esse dinheiro é melhor comprando sempre à vista, né? Perfeito. A meta ela é um processo fundamental. Eu brinco sempre que quando eu era mais novo eu ouvia, pelo menos li o livro de Alice no País das Maravilhas. E daí na primeira conversa que vai ter com a Alice, o Coelhinho pergunta assim, olha, onde você quer ir? Daí ela fala assim, não sei. E ele responde, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então quando a gente não tem uma meta, qualquer lugar serve. E a gente acaba se perdendo nesse meio do caminho. Então o processo de guardar dinheiro, de fazer uma reserva, precisa ter uma meta. E essa meta ela precisa estar conciliada com algo que é importante para você. E isso sim vai ajudar. Agora, o processo de comprar, seja ele à vista ou comprar parcelado, ele tem a ver com a realidade financeira e também tem a ver com um processo de mentalidade. Eu vou pegar, me permita o seu exemplo, que acabou de expor aqui. Esse processo de você falar assim, olha, eu não gosto de parcela, eu não quero, ela é justamente algo que é da Cris em si. E, obviamente, que isso se dá por causa de algumas bagagens, de algumas coisas que a gente traz consigo. Isso é da experiência da Cris. E é importante sempre pensar isso. Porque daí eu vou tomar uma decisão de acordo com aquilo que eu tenho de experiência. Eu me conheço um pouco e daí eu vou tomar uma decisão. Agora, imagina eu colocar parcelas em uma pessoa que não tem o gosto de lidar com isso. Isso vai fazer muito mal para ela. Ao mesmo passo, se eu falar assim, olha, essa pessoa precisa comprar à vista e ela tem um pensamento, olha, eu não tenho tanta aversão a parcelas. Também vai causar um efeito contrário. Né? É óbvio que parcelas a gente cansa de pagar, isso é fato. Ao longo do tempo a gente cansa de pagar parcelas, isso está comprovado em estudos. Mas eu preciso sempre ter de acordo com a minha realidade, eu vou bater bastante nessa tecla. Que a nossa realidade ela precisa amparar a gente, tá? Mas metas são importantíssimas. Minha gente, é fundamental que a gente tenha meta. Não aquela meta do começo do ano que a gente escreve e não sabe nem onde é que está depois. Mas a gente precisa ter meta. E se eu posso dar 2 diquinhas, é ter meta e ter compromisso com você. Porque essas duas coisas vão andar juntas. Porque no começo do ano tá todo mundo falando, não, esse ano eu vou caminhar, você não vai mudar de vida. 10 quilos. Faço isso todo ano. E depois chega em fevereiro, já esqueceu aquilo, porque não tem um compromisso próprio. Você sempre foi equilibrado? Não, veja bem, é que eu tô começando um pouco mais da minha carreira e trajetória tanto profissional como financeira. Mas esse processo de falar de educação financeira e de pensar em educação financeira, ele não nasceu comigo. Eu não tive na minha família uma educação financeira e eu não recebi na escola educação financeira.
Mas eu me lembro muito bem da minha bisavó falando comigo sobre dinheiro. Veja só. Ela falava assim, minha bisavó e minha mãe, sempre que você começar a receber mais, e eu nem recebia nada ainda, eu era uma criança, sempre que você começar a receber mais, você faz as contas em cima do salário que você tinha antes. Na realidade, o que ela estava tentando me passar era, olha, cuidado um pouquinho com as contas. Vai ganhar mais, não queira, né? Gastar mais, né? mais. Meu pai dizia, dá um passo conforme a perna. Isso. Né? Então, assim, a educação financeira, hoje eu percebo que ela estava incutida ali. E eu trago esse exemplo até no meu livro. Ela não precisa vir de alguém com várias questões de formação, mas ela precisa ter esse aspecto, tanto financeiro como aspecto emocional. Educação financeira é muito uma questão de mentalidade. Cris, você diria que essa relação com o dinheiro, o Ricardo acabou de falar, né? Lembra da bisavó. A gente traz da família essa percepção do valor do dinheiro, do quanto ele vale, do quanto ele não vale, do quanto a gente desperdiça. É familiar isso? A gente transmite para os filhos e recebe dos pais essa forma de lidar com o dinheiro? Sim, Cris. Vou colocar só um adendo que ele comentou, que eu me lembrei aqui. Eu atendo casais também. O maior ponto de discussão do casal é o dinheiro. Com certeza. Porque um vê a relação do dinheiro de um jeito e o outro vê de outro. E isso chega a dar divórcio. Ah, dá mesmo. Então, como eu tenho isso muito em consultório, a primeira ponto que a ser trabalhado sempre cai no dinheiro. A falta de comunicação entre o casal e o dinheiro. Então, às vezes, eu tenho que pegar na mão do paciente, falar, viu, vamos fazer uma planilha juntos, o casal, porque às vezes está tão perdido um para um lado, um para o outro, que os finanças está indo para um ralo e está indo todo embora o dinheiro, né? Então, assim, só dei um adendo aí. Importantíssimo. Perfeito. Até uma pergunta que eu gostaria de fazer. Mulher e homem, existe algum estudo ou alguma referência de quem é que lida melhor com o dinheiro, administra melhor o dinheiro? É o homem ou a mulher? Porque a mulher administra o orçamento doméstico na maioria das vezes. Sim. Quem trabalha melhor com o dinheiro? Eu não sei falar. Você sabe, Ricardo? Não tem uma Analisando. questão Não de tem. que um trabalho melhor do que o outro. Gênero aí. A gente tem, obviamente, características sociais, né? Então, a nossa cultura, em especial a cultura brasileira, ela tem algumas características e alguns vieses. Mas isso não implica que a mulher ou o homem cuide melhor do dinheiro. Até porque eles assumem, como a Cris que estava citando, eles assumem papéis diferentes em famílias diferentes. Em algumas famílias, quem lida com os recursos é a mulher, em outras famílias, quem lida com o recurso é o homem. Então tem muito esse aspecto de ser plural também, né? Mas pegando um ganchinho do que a Cris falou, uma vez eu atendi um casal em que eu percebi que eles estavam falando bastante das metas, só que eles tinham um filho. E eu perguntei, olha, o que vocês pensaram para o filho? E eu percebi um pouquinho que eles não tinham pensado algo. Então, eu fiz uma dinâmica com eles. Coloquei cada um de um lado da mesa, coloquei um papel na mão deles e falei assim, olha, eu queria que vocês escrevessem no papel aquilo que vocês já conversaram de uma meta sobre o filho de vocês. Eu percebi que o tempo passou, um coçava a cabeça, outro coçava a cabeça. Daqui a pouco eu dei uns 5, 10 minutos, ninguém escreveu nada. E daí eu falei assim, vocês não responderam, não conversaram nada até hoje sobre o filho de vocês? E é uma família, então o filho é um bem mais precioso, a pessoa mais preciosa ali. Que, né? E eles começaram meio que ter um olho pro outro, começou até a chorar ali. E eu até brinquei depois, eu falei assim, isso aqui é uma terapia financeira, não é uma terapia de casal. Mas as pessoas às vezes se esquecem de ter esse processo de meta, se esquecem de conversar sobre dinheiro em família. Tem um pouco, você falou de... Fala, Cris, fala. Eu me lembrei, eu acho que, vamos ver se o professor também concorda um pouquinho. A mulher gasta com coisas pequenas e talvez valores baixos. Tipo assim, compensatório baixo. O que eu vou fazer? Eu vou na loja do Xing Ling e compro uma necessaire pink. Aí já dá uma E acalmada. somo com as 37 outras que estão lá dentro do guarda-roupa, Exato, né? tem gente que gosta de várias cores, sabe? Assim, então ela vai comprar pink. Eu entendi, viu, Cris? Azul, verde, né? E eu acho assim, o homem gasta com coisas mais de valor alto, agregado alto e mais substancial. Mas eu não posso generalizar. Mas o que eu ouço muito no consultório é isso. Ela falou assim, o casal, né? Aí, viu, ele ficou bravo porque eu comprei uma necessairezinha, custou R$5. Nossa, daí ele já viu, mas esses R$5 já vem há muito tempo, já virou 300.
é essa a realidade. Não sei se tem uma análise, né, científica sobre isso. Isso é uma percepção justamente de valor, né? Então, o homem, depende também da faixa etária e depende também do perfil socioeconômico, ele dá valor para uma coisa. E a mulher, dependendo da faixa etária, dependendo do perfil econômico, dá valor para outro ponto. E esse processo de um não entender o que é valoroso para o outro acaba afetando e culminando justamente nesse exemplo que a Cris deu. Né? Então, é muito importante, quando a gente está falando de dinheiro em família em si, a gente entender o que é valioso para o outro. Né? Eu me colocar no lugar do outro. Eu pensar justamente, legal, eu comprei isso, mas para ela é importante que ela tenha isso. Ou vice-versa, olha, eu comprei isso, mas para ele é importante. Então, ter esse processo que nós temos percepções de valores, nós damos valores para coisas diferentes, é fundamental para uma conversa em família. Você falou aqui, professor Ricardo, sobre pensar no filho, né? Nos filhos. Quando a gente pensa em programação financeira, né? E realmente muita gente esquece. Tem um pouco aquela cultura da classe média, classe mais alta. Vou deixar no patrimônio, eu preciso deixar um imóvel para o meu filho. Eu cresci ouvindo assim, vou deixar estudo para você. Você vai estudar e você vai adquirir suas próprias coisas, que era o padrão da minha família. E acho assim... E aí a minha pergunta para você é, a gente deve pensar nesse investimento mais imóvel, de patrimônio para o filho, ou pensar realmente numa programação para bancar os estudos? Porque mesmo que a pessoa vá estudar numa escola pública, numa universidade pública, ela tem um gasto, o que eu digo é que a minha filha foi esse ano para a faculdade, né? Pública, mas você tem despesas. O que você orienta nesse sentido? Aí depende da cultura da família mesmo. Perfeito. Precisa se pensar, obviamente, nos filhos. Isso já é um passo fundamental. A educação é algo que ninguém vai roubar de você. Então, a educação é um processo que precisa se pensar. Sempre que eu estou pensando em uma herança a ser deixada, eu estou pensando em algo a ser deixado para o meu filho ou para minha filha, eu preciso pensar também como é que ele vai manter aquilo. Porque se eu deixo apenas um recurso, seja no imóvel, seja no investimento, e eu não preparo ele para manter aquilo, ele pode gastar isso daí ou pode fazer aquilo virar pó em momentos, tá? Então é muito importante que se deixe sim recursos, mas que se pense também nessa questão de educação, né? É fundamental. A educação para que eu possa ou multiplicar aquele recurso deixado, ou para que eu possa manter aquele recurso deixado, ela é importante. Mas isso não é uma desculpa para eu não preparar minha vida financeira e também deixar alguns passos para meus filhos. Porque isso influencia muito. Isso vai até influenciar quanto o filho vai ter ou a filha vai ter de sucesso nesses primeiros momentos. Porque, veja, eu vou citar os exemplos aqui dados. Se eu preparo, eu tenho recursos para deixar o meu filho ir para uma universidade, ou no meu caso, eu não precisei trabalhar muito cedo. Então, quando eu era criança, eu não precisei trabalhar. Mas não é a realidade de todos. Mas isso me proporcionou um espaço maior para eu pensar em educação. Então, eu cresci em uma família que não tinha recursos, mas ela imprimia muito essa questão de educação. Olha, preciso estudar. Então, você não tem a obrigação de trabalhar tão cedo, mas você precisa ter a obrigação de ir bem nos estudos, né? Então, esse processo é fundamental. E quanto mais eu proporciono essa liberdade financeira para isso, isso vai culminar também num sucesso acadêmico ou profissional deles. Bacana. Para quem está ligando no rádio agora, eu quero lembrar que a gente está aqui no Elas na Pan conversando com o professor Ricardo de Souza, que é um especialista em educação financeira, e a psicóloga Cristiane Zulini, que está aqui falando sobre a nossa relação com dinheiro e compulsão, e a Karina Pisinato, minha companheira aqui da rádio, que divide a bancada comigo aqui, né, Cá? A vítima da compulsão. E também aqui se consultando com os dois especialistas aqui ao vivo, né, Cá? É isso. A gente vai para o break, daqui a pouquinho nós estamos de volta, 9 horas e 31 minutos em Piracicaba. 9 horas, mais 36 minutos, estamos de volta com Elas na Pan, que você acompanha aqui na 99.5 FM Jovem Pan News Piracicaba. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Ricardo de Souza, especialista em finanças e autor de vários livros na área, e também a psicóloga Cristiane Zulini, que está falando com a gente aqui sobre compulsão por compras, essa época de consumo, e vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a nossa relação
com o dinheiro. Eu quero, antes de retomar, e a Karina, que está aqui, Karina, firme e forte na minha frente aqui, se consultando ostensivamente no intervalo com os 2 consultores que estão aqui hoje, né, Carla? Mas olha, essa semana eu recebi um release, um texto de uma assessoria de imprensa de uma fintech de saúde financeira e previdência privada corporativa chamada 11. Muito interessante, porque diz respeito ao salário dos jogadores da seleção brasileira. Vocês estão assistindo a Copa? Está assistindo, Ricardo? Opa, você torce para que time? Brasil. Você torce para Brasil. Cris, a Cris está assistindo ou não? Não está muito firme, né? Ela tá falando, passa lá no consultório, lá na hora do jogo, para a gente bater um papo, né? Exatamente. Mas assista um pouquinho. A Karina gosta, a Karina curte. Estava reclamando do preço da camisa da seleção brasileira. Quanto tá a camisa da seleção? R$669. Ui, 13º, tchau. Ia, né? Não vai ser mais. Imagina. Não, então tá bom. Mas eu quero contar para vocês aqui uma coisa. Eles pegaram essa consultoria, pegou os 5 maiores salários da seleção brasileira, pegou do Alisson, que joga no Liverpool, do Vinícius Júnior, que fez ontem o gol que foi anulado, né? Que tá no Real Madrid, do Marquinhos, do Paris Saint-Germain, do Casemiro, que fez o gol ontem também do Manchester, e do Neymar Júnior. Eu vou ler aqui só do Neymar Júnior, que ganha, do Paris Saint-Germain, ele ganha 22 milhões de reais por mês, é equivalente em reais, e esse é o valor do salário dele, é o maior salário da seleção brasileira. E esse estudo que eles fizeram aqui, eles tomaram como base carro popular no valor de 60 mil reais, casa popular no valor de 200 mil, uma viagem para Disney por 25 mil, e cesta básica por 760 reais. Aí eles pegaram esse valor e dividiram e chegaram à seguinte conclusão. Neymar Júnior, o menino Ney, ele poderia, né, comprar com esse salário de 22 milhões mensais, poderia comprar num mês só, anota aí, 367 carros populares, 110 casas populares. Ele poderia viajar 880 vezes para a Disney e comprar 28.930 cestas básicas, né, todos os meses. Caso ele decidisse investir 10% do que ele ganha em fundos de previdência, ele garantiria uma renda mensal de R$1.493.000 reais na aposentadoria. Tá bom para você, professor Ricardo? Olha, eu acho que dá para começar. Dá para começar a ser feliz, assim? Aliás, dinheiro traz felicidade, gente? Traz. Se não trouxer, manda comprar. É, isso aí quem disse, sabe que tem uma pessoa famosa que fala, foi o Milor Fernandes que falou isso, sabia? Eu amo o Milor. Milor Fernandes falou isso. Cris, você que está na psicologia, Laudinha, traz felicidade? Eu posso falar mais ou menos. Tem os prós e tem os contras. Traz, sim. Traz bem-estar num casamento, traz um bem-estar pra gente. É bom, sim. Mas, assim, eu não posso apostar minhas fichas só no dinheiro. Minha vida no dinheiro, entendeu? Porque, senão vira o quê? Um buscar dinheiro. Buscar dinheiro, que a gente vai falar sobre a relação. E eu nunca vou ficar calma. Pode começar a falar, porque acho que a pergunta vai um pouco nessa direção. Sim. Tem gente que diz, dinheiro não traz felicidade. A Karina acabou de dizer que manda buscar, mas eu acho que ela traz um conforto, é uma coisa com a que a gente precisa aprender a lidar. Sim. E tem gente que lida com isso de forma, na minha visão, depois você me corrige, de forma, você aprende que dinheiro é sujo, que dinheiro, quem é rico não presta. Isso é uma chamam de crença limitante, né? Limitantes, e tem gente que tem uma relação absurda com o dinheiro que só olha para ele. Então, Cris, fala pra gente aí, como é que é equilibrar isso? Então, é o que eu falo, Cris, qual é a sua relação com o dinheiro? Todo mundo tem uma relação. O que é isso? O dinheiro chega a mim com facilidade e quando chega eu gasto tudo de uma vez. Ou o dinheiro, eu vivo numa escassez sempre, mesmo que eu esteja trabalhando demais, eu nunca vejo dinheiro. Então, assim, como você se relaciona com o dinheiro está muito ligado à sua forma como você foi criado. Como o professor falou da bisavó dele, que ela foi ensinando ele e a mãe no decorrer dos anos. Cris, porque tem várias crenças, que dinheiro é sujo, que eu vou ter alguma coisa na vida só se trabalhar demais, aí a pessoa esquece de viver e ela só trabalha, entendeu? Ela deixa de viver, porque a pessoa trabalha, chegou aos 60 e poucos anos, adquiriu um patrimônio imenso, só que essa pessoa nunca viajou.
nunca foi para viagem nenhuma, entendeu? Então, assim, são coisas, e essa pessoa passa para os filhos essa crença, entendeu? E a gente acredita que eu só vou ter dinheiro se trabalhar demais. Aí eu me pergunto, os blogueiros, youtubers, como que é? E como que o dinheiro vem facilmente, entendeu? Como eles ganham? Tem gente que ganha dinheiro muito fácil, o dinheiro chega fácil. Então, eu pergunto sempre para o meu paciente, qual é a sua relação? Que, quando eu falo dinheiro, o que vem na sua cabeça? Ah, isso é pecado. Não pode, é cobiça. Sabe essas crenças? Ou então muito sacrifício. Ganhar Muito dinheiro sofrimento. significa muito suor, muito sangue, muitas lágrimas, né? Tem um pouco essa... Isso. E também outra coisa, Cris, eu tenho um pai e uma mãe que sempre me deu tudo. Tudo. Nunca ouvi um não. Isso vale para os pais no momento atual. Essa criança vai achar que a vida é assim. Ela vai ter de tudo sempre. E não é bem assim. Entendeu? Porque ela vai entrar para uma faculdade, ela vai trabalhar, ela vai ouvir não, e muitas vezes ela não vai ter como pagar o desejo dela, que antes vinha facilmente. Então tem Não tudo entende a equilíbrio. frustração, né? Isso. E gera frustração daí. Sem contar que essa coisa do material, a gente trabalha muito e acaba querendo compensar materialmente aquela ausência que nos traz remorso diante dos filhos, não é isso? Sim. Né? Não é isso, Karina? Sim. Tá longe do microfone. Eu conheço uma pessoa, essa pessoa nunca trabalhou na vida, viveu de renda a vida inteira, só Deus sabe como conseguiu se aposentar, agora ele vive de renda e tem uma aposentadoria. Nunca viajou para lugar nenhum, não faz absolutamente nada, cai dinheiro assim e fica dentro de casa. Não é triste? As filhas dessa pessoa sempre tiveram de tudo e foi muito difícil lidar com a frustração. E agora elas tentam passar para os filhos exatamente isso, que frustração faz parte da vida. Porque é dificílimo você entender que frustração é uma coisa que é inevitável. E faz a gente crescer, né? Muito! Causa uma reação, né? Muito! E às vezes, cara, não te analisando psicologicamente, talvez você faça um compensatório da criação que você teve. Seu pai não se permitia ter prazer na vida. Hoje você se permite ter muito prazer. Sim. E prazeres imediatos. Eu quero, entendeu? Sim. E deve ser uma das causas que você fala, eu tenho uma compulsão por compras, entendeu? Estou falando uma possibilidade. Não é possibilidade, mas eu não. acho que faz um pouco de sentido, né? Certeiro. É isso. Fora o vazio. Que a gente carrega. É. Que a gente não foge dele. Traz o divã aqui, Peraí. gente. Traz o divã. Traz o divã. A caixinha de lenço e E a vamos. caixinha de lenço e o divã pra Karina aqui. A gente pode ficar até as 2 horas da tarde. Bacana. Eu acho legal ter um papo reto e verdadeiro sobre, né? Que eu também tenho, assim, sérios problemas em lidar com o dinheiro, também por trazer crenças. Aquela coisa, o dinheiro não dá em árvore, eu não sou dono da Light. Não era nem CPFL, entendeu? Aquela coisa de não sou dono da Light. Então, a gente precisa realmente aprender a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, né? Eu acho que isso é... Agora, a perguntinha aqui de ordem técnica, professor. Bora. As pessoas acham que investir é só para quem ganha bem. É possível investir de forma modesta e ainda assim, né, ter essa segurança? Fala um pouco desse fundo de reserva, porque eu senti falta desse fundo de reserva na pandemia. Eu não tinha um tostão desse fundo de reserva. O dinheiro traz felicidade? Boa, vamos para as duas então. Falta ele responder. boa. A primeira, é muito importante a gente pensar o que é a felicidade, porque essa palavra ela tem implicações Relativa. diferentes para pessoas diferentes. Então, é sempre quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu quero investir, eu quero guardar dinheiro porque eu quero ser rico, quero ficar rico. Eu pergunto, mas por que você quer ficar rico? Não, porque eu quero ter dinheiro. Por que você quer ter dinheiro? E daí, no final, você vai perceber que ela quer algo, seja um conforto que o dinheiro traz, a liberdade que o dinheiro traz, ou a segurança, ou até mesmo a questão dos prazeres em si, de você desfrutar. Tem a meta no final. Isso, mas tem um porquê. Então, assim, o processo de trazer ou não felicidade na resposta da pessoa vai estar incutido com o que ela está na mente ali de felicidade. Ela vai fazer a associação da felicidade dela com algo. Às vezes, no momento, com algo que está faltando, e daí ela vai, se ela está passando por alguma questão financeira, de problema, ela vai falar assim, opa, o dinheiro vai me trazer um conforto. E daí ela vai falar, não, traz felicidade.
porque automaticamente ela está associando ao conforto. Então é sempre importante entender o que é a felicidade, e essa palavra ela tem reflexos diferentes para pessoas diferentes, né? Eu quero, antes de chamar um próximo break, você tem mais, você vai completar mais alguma coisa? Eu cortei você, Ricardo? Do investimento eu posso deixar para depois ou eu falo agora? Vamos, eu quero dar uma notícia boa, Claro. aqui, mais uma notícia boa, que é que o professor Ricardo Souza será nosso colaborador aqui no Elas na Pan. Ele vai trazer toda semana dicas de educação financeira, de investimento, né? Para a mulher, para o maridão, né? Para o pai, para a mãe, todo mundo ligado aqui ouvindo as dicas que o professor Ricardo vai dar para a gente no Elas na Pan a partir da próxima semana. Correto, professor? Perfeito, Já Cris. podemos contar com o seu conteúdo a partir da semana que vem. Entramos em dezembro já aprendendo a lidar com dinheiro. Com toda certeza, vai ser um momento muito importante para a gente poder falar um pouquinho, né? Compartilhar um pouquinho de conhecimento. E eu conto muito também com a participação de todos vocês que estão nos ouvindo. Mande perguntas. Se você tem algum tema que você acha que esse tema deveria ser citado ou falado, manda pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. E eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, que você pode mandar pra gente. Já pode começar a mandar as perguntas no 97148-2932. 97148-2932. Fica com a gente. No próximo bloco, o professor Ricardo vai ensinar como é que alguém que ganha pouco, como todos nós, né? A maioria dos brasileiros pode aprender a investir, pode começar a investir. Bruno, pode soltar o break. Elas na Pan. 9h52, estamos de volta com Elas na Pan, aqui recebendo o professor Ricardo Souza, especialista em finanças, e a psicóloga Cris Uline. O Ricardo, no outro bloco, ia responder para a gente sobre investimento. É possível investir ganhando pouquinho, professor Ricardo? Perfeito, Cris. Vamos às considerações sobre investimento. Sim, é possível investir ganhando pouco, né? Primeiro passo é ter uma organização financeira. A pessoa precisa saber muito claro como é que funciona justamente as finanças dela, ter um mapa, né? Então, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente primeiro começa de onde a gente está. Então, é muito importante que ela saiba quanto que ela ganha. Isso todo mundo sabe. Na realidade, o quanto ganha não é o problema. O problema é a banda do outro lado, né? É o quanto gasta. Então, todo mundo acha que sabe as contas de cabeça, mas nunca sabe para onde o dinheiro vai. Então, se eu posso dar uma diquinha, é a dica que eu uso sempre nas minhas palestras, uso sempre, até mesmo nas conversas que faço, no que eu escrevo, começa a anotar os seus gastos, para você entender quais são esses gastos seus. Então, olha só, tô dando uma diquinha de graça, hein? Na faixa! Então, começa a anotar o quanto que você gasta para você entender quais são os seus gastos. Anota tudo, né? Tudo. Você vai passar 1 mês anotando tudo. 2 meses anotando tudo. 3 meses anotando tudo. Nossa, Ricardo, mas por que 3 meses? Porque vou citar um exemplo. Se eu começo a anotar agora em dezembro, tem presente de Natal, tem amigo secreto, isso não vai se repetir sempre, né? Então, se eu consigo pelo menos mais de 1 mês, eu consigo saber um pouquinho do meu padrão. Depois que eu entendi um pouquinho quais são os meus gastos, aí eu consigo colocar o investimento em si. Porque aí não vai fazer mal nenhum aos meus gastos. Eu não vou imprimir mais força, né, ou mais esforço do que o necessário. E daí eu consigo investir. Daí o investimento, ele não é uma matéria do quanto se ganha, mas é uma matéria do quanto você se organiza. Tá? Então, mesmo com pouco, é possível, sim, realizar investimentos. E marcar tudo, né, Ricardo? A padaria, o pãozinho, é difícil? É. Né? Mas é cada coisa. Passei no posto e comprei cigarro, comprei uma cerveja. Gente, é chato falar para você que é simples, não é? Mas você vai ter uma noção de quanto você está gastando mês com essa aí da padaria, aí na conveniência. Então, assim, eu falo, é complicadinho, é chato, mas tem que ir, porque funciona. Perfeito. E às vezes as pessoas falam assim, olha, mas eu não tenho da onde tirar o dinheiro para investir, ou eu não tenho da onde tirar o dinheiro, nós falávamos um pouquinho de dívida, eu não tenho da onde tirar o dinheiro. Simples, depois que você anotou, você vai começar a olhar para os seus gastos. E vai ter gasto ali que você está desperdiçando dinheiro. E se você desperdiçou em 1 mês, no outro você não pode repetir. Às vezes você olha aqueles e fala assim, mas são só R$40 por mês, mas no final do ano são quanto? São 480. Perfeito. Não é isso? Vamos supor que uma pessoa pague uma academia e não vai, né? Vamos supor que essa academia, só para ficar bem didático, seja R$100.
esse gasto, no outro mês ela não pode repetir, porque senão você vai estar jogando dinheiro no lixo. Você trabalha, daí agora sim tem que entrar a frase do eu mereço. Eu mereço ter uma vida organizada. E daí eu trabalho e vou gastar dinheiro, jogar o dinheiro no lixo. Então, mas eu não tenho esse processo da academia. Mas às vezes é um alimento que compra e ninguém come na casa. E daí no mês que vem repete de novo. Então a gente precisa identificar onde é que está o desperdício. Se eu cortar o desperdício, concorda comigo que no próximo mês vai sobrar? Esses R$50 que sobrou, esses R$100 que sobrou, esses 30, ele pode ser aplicado em algo que vai te trazer um benefício. Ou ele pode começar a montar a sua reserva de emergência. Aí já é um processo inicial de investimento. Então eu não falei nada de ganhar mais. Eu nem citei de ganhar mais. O que eu citei é de organizar melhor a vida financeira. Nós estamos indo para a reta final, viu? E eu quero chamar a atenção aqui dos ouvintes. O professor Ricardo gentilmente nos trouxe aqui exemplares de um dos seus livros, O Dinheiro é Familiar. Gente, uma edição linda, a editora Viseu, né, professor? Perfeito. Onde é que a gente encontra esse livro? Em toda e qualquer plataforma de livros, né, afins na internet. Se eu colocar ali no Google, para não fazer nem propaganda de alguma, se eu colocar no Google, coloco lá, O Dinheiro é Familiar, Ricardo de Souza. Você vai encontrar nas diversas plataformas. Uma edição linda, cheia de mapas mentais, assim, muito leve, muito gostoso de ler. Eu vou devorar esse livro aqui, eu prometo, eu tô até com dedicatória. Karina ganhou também, a Cris ganhou. A gente vai entrar em 2023 sabendo lidar com o dinheiro. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à Floricultura e Grameira SL. Um beijo para o Severino, para a Luzia, que mandaram, gente. Eles mandaram para a gente aqui, entregar aos nossos convidados vasos lindos, maravilhosos de suculentas. Mas não são só suculentas que a SL tem, né, Karina? É uma variedade absurda de plantas. Né? São 2 unidades, uma na 2 Córregos, 2.599, e outra no quilômetro 159 da Rodovia do Açúcar. Então, gente, um beijo para o Severino, um beijo para a Luzia da Grameira SL, que mandou aqui pra gente os vasos. A gente vai publicar lá nos stories do Instagram da Jovem Pan News Piracicaba, pra vocês verem que coisa mais linda. Pra dar de presente. Eu já queria lá, todos. A Cris quando com o zoinho brilhando aqui quando ela viu. Não perigraça. É egoísmo? É egoísmo, mas não é consumismo. Eu quero agradecer ao professor Ricardo de Souza, à psicóloga Cristiane Zulini, por se disporem a estar aqui, né, compartilhando tanto conhecimento com a gente. E a Karina, que está aqui sempre, né, fazendo contraponto com a gente aqui. Obrigada, cara. Tá rouquinha, mas tá valendo. Tamo né? junto, parça. Lindo. E para variar, vou deixar aqui a minha mensagem de encerramento do programa. Diz um provérbio chinês: se você quiser um ano de prosperidade, cultive grãos. Se quiser 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Mas se quiser 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. Lindo, né? Perfeito. Com essa mensagem, eu me despeço de vocês. O programa Elas na Pan fica por aqui. Agradecendo novamente ao Ricardo, a Cris. Na técnica, eu tive o apoio do Bruno Alves, do Ari Gonçalves e eu, Cris Sanches. Espero você todas as terças-feiras aqui na 99.5 FM, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Até a próxima.